Adalberto, o fato de a história da Revolução Francesa ser mal divulgada no Brasil se dá apenas por um fator ideológico ou também entra no mau ensino público do país? Aqui é uma questão mais ideológica, né? Porque quem decide as coisas sabe muito bem o que está fazendo. Então, isso aqui, quem define o que vai ser ensinado ou não nas escolas sabe muito bem o que está fazendo. Agora, é claro que a decadência no ensino vai só incentivar isso. Você pega, por exemplo, qual é a formação que tem os professores hoje que dão aula de história no ensino público? Né? O que eles aprenderam de história? Eles aprenderam exatamente os slogans. Eles vão repetir os slogans. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu fazia cursinho, na aula de história, o professor falando de Revolução Francesa. Isso era cursinho, não era escola pública, hein? E então eu fiz uma pergunta. Falei, professor, mas se o povo era tão favorável à Revolução, por que na Vandéia, onde os camponeses eram gente humilde, eles tomaram armas contra a Revolução? Ele deu uma volta enorme, ficou o resto da aula dando voltas, tocou o sinal, ele foi embora, não respondeu. Eu saí da aula, quando ele saiu, eu saí atrás dele, fui conversar um pouco mais, e ele falou, imagina, ali não que eu saiba muito, mas ali eu sabia bem menos. E ele falou, não, eu tô vendo que você é um grande conhecedor de Revolução Francesa. Eu era um garoto de sei lá quantos anos de idade. Então, quer dizer... Ele não sabia nada. Não sabia nada. Ele repetiu slogans. Né? Eu me lembro, porque esses professores, o que eles leram? O que ensinaram para eles? Depois, se eles tiverem ideias, estudar a história como ela é, eles vão ser contratados? Mas lembra que esse ensino de história não é só no Brasil que é ruim, não. Na França, inclusive, se você quiser contar a história daquele, esqueci o nome do autor que chegou nos arquivos da Vandéia e foi perseguido, não é isso? Foi perseguido. Ele não pode dar aula na França. Eu também esqueci o nome dele. Ele que vai falar em genocídio, Marcelo. Ele usa a palavra genocídio. Ele que vai falar que a guerra na Vandéia foi o primeiro genocídio da história. Ele tem obras publicadas, etc. Um grande estudioso da Revolução Francesa, mas não é uma pessoa que vai poder ensinar. Ensinar. Na própria França. Na própria França. Supostamente um lugar intelectualizado e tal. Quem chegou nos arquivos, provou o que aconteceu, foi perseguido lá e não pode dar aula. Então Exato, não é só no Brasil. Essas coisas. Não, em todo lugar. Todo lugar. Porque, francamente, né, o controle da educação é muito importante. Então, eles perceberam isso, né? Não é só no Brasil que isso acontece, né? Por isso que se faz tanta questão de controlar a educação, porque para conquistar as pessoas já na sua infância, colocando slogans, etc. E a pessoa já cresce com aquela mentalidade de que a igualdade é um bem, de que somos todos iguais, de que a igreja só é ruim, que os portugueses nos exploraram, que a Revolução Francesa foi muito boa, que a monarquia é péssima. Eles criticam a monarquia com argumentos contrários ao absolutismo. Quer ver? O absolutismo é a corrupção, é a decadência da monarquia. É claro que o absolutismo é mau, mas o absolutismo não é a monarquia. Né? E então tem uma série de coisas aí que o controle e a decadência da educação acaba propiciando. Mais alguma? É a última, né? Gabriel Portugal mandou 27,90. Obrigado. Profs, fico enlutado sempre que ouço sobre a Revolução Francesa. Que tristeza. Os judeus tiveram participação nela? Boa pergunta. Teve um sabatista que participou, né? Esqueci o nome dele, como é que ele chamava? Ele era adepto do Sabbatai de Sevi. Como é que ele chamava? Deu um branco. E depois os judeus os cabalistas interpretaram a Revolução Francesa como uma coisa positiva, provando a tese da destruição e construção, né, que muitos gnósticos acabaram incorporando. Mas ele trabalhou na Revolução, sim. Ele era adepto de Sabbatai e de Sevi. Mas assim, um grande movimento, eu não me lembro, não. Você lembra? Eu também não me lembro. Não. Me lembro da participação pontual dele. Naquele livro lá, As Origens Religiosas da Revolução, talvez trate disso.
Porque os judeus tinham sido expulsos da França no século XIV, se não me falha a memória. E depois o Napoleão chamou eles para a França. Teve um fluxo migratório de judeus para a França no tempo do Napoleão. Então eu imagino que nas vésperas da Revolução eles tinham pouca expressão na França, com exceção desse discípulo do Sabbatai de Séville, cujo nome eu acabei esquecendo completamente. Eu também não saberia. E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros: A Revolução Sanguinária, de Madeleine, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Mornay, né? Esse primeiro livro aqui, Os Intelectuais da Revolução Francesa, então vai contar, né, sobre as ideias que influenciaram o 1789. Então vai estar lá Rousseau, Voltaire, Diderot, etc, né? Só para dar um exemplo, Rousseau foi lido por Robespierre e Napoleão também gostava, né, de ler Rousseau. Então esse livro aqui é um clássico, né, muito citado na França, esse livro aqui, e é de vital importância para entender as causas da Revolução Francesa. Inédito no Brasil, melhor livro sobre o tema disponível. E esse, então, A Revolução Sanguinária do Madeleine, vai explicar todo o processo da Revolução Francesa, desde do ano, né, do que antecedeu 1789 até o golpe de 18 de Brumário de Napoleão. Também um livro muito citado na França. Melhor livro em português que vocês vão poder encontrar sobre a Revolução Francesa é esse do Louis Madeleine. E o preço? Apenas R$ 198,00 ou 12 vezes de R$ 19,80 para ganhar esses 2 tijolos, né? São livros de 600 páginas, mais um curso sobre a Revolução Francesa. Simplesmente imperdível. Essa promoção vai até o dia 6 de agosto. Depois as vendas serão encerradas e esses livros vão ser vendidos com outros preços e não vai estar incluído o curso sobre a história da França, né? Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros, que são importantíssimos para entender a Revolução Francesa e por um preço acessível, e ainda vai estar aí incluído como bônus o curso sobre História da França. Gabriel, peço ao André para falar um pouco da história que Voltaire dizia que acabaria com Deus em tal ano e acabou morto no mesmo ano. Isso foi... O Voltaire morreu, se eu não me engano, em 1788 ou 78, alguma coisa assim. Foi um pouco antes da Revolução. 20 anos antes dele morrer, ele tinha dito... Voltaire tinha muito prestígio, né? De fato é uma pessoa muito inteligente, escrevia muito bem, muito sarcástico, muito irônico. Os escritos dele sempre terminavam: é preciso esmagar o infame ou a infame, né? Que é Cristo ou a Igreja. E ele então foi enciclopedista, etc. E ele, 20 anos antes de morrer, ele profetizou, né? Falou assim: dentro de 20 anos não existirá mais Deus. Ele tinha certeza que Deus... E ele, 20 anos depois, morreu. E a morte de Voltaire é uma coisa tremenda, né? Ele ficou mal e pediu um padre. Foi para os aliados dele foi uma derrota, né? E ele se confessou tudo, mas depois ele recobrou a saúde e voltou a atacar a igreja, etc. Nesse ínterim que teve a apresentação em Paris da peça Irene, peça que ele era autor, que ele vai ser ovacionado, né? Nessa ocasião que, quando fecham-se as cortinas, depois elas reabrem, tem o busto de Voltaire no centro do palco, vem todos os atores, beijam o busto de Voltaire, depois ele sai em triunfo, as pessoas beijavam a roupa dele, beijavam o cavalo. Nossa, até o cavalo. O cavalo, né? É engraçado porque eles zombavam dos católicos pelo culto às relíquias e aos santos. Voltaire foi cultuado em vida e beijava até o cavalo dele. E aí, pouco tempo depois, ele fica mal de novo. E aí ele pede um padre.
Só que aí os amigos dele não deixam, né? Não deixam nenhum padre. Fecham a casa, ficam de prontidão. Então ele morre sem os sacramentos. Morreu de uma forma bem humilhante, coitado. Assim, morreu sem os sacramentos. Então, existe um costume romântico de que todo mundo se salva no final da história. Exato. E isso não é assim, não. Né? O que a igreja ensina, que os santos ensinam, talis vita, mortis vita. Né? A vida é como é a morte. A pessoa passa a vida longe de Deus, normalmente morrerá longe de Deus. Voltaire passou a vida combatendo a Deus. Né? Queira Deus que ele tenha se salvado, eu não quero que ele tenha se condenado. Mas não é de se esperar. Não é de se esperar. Você quer dar a última? Ou não? Acabou. Então a última, então. Natália Farias. Como refutar os esquerdistas que alegam que a igreja era contra a revolução apenas para manter seus privilégios de primeiro estado? Então, primeiro que a igreja... Vamos lá. Quais privilégios a igreja tinha? A igreja tinha alguns privilégios tributários. Né? Porque alguns impostos a igreja não pagava. Não todos. Havia impostos que a igreja pagava. Depois, a igreja recebia o dízimo, que, como vimos, era uma coisa baseada no costume. Então, a igreja não tinha esses privilégios todos, do ponto de vista econômico, financeiro. Depois, a igreja mantinha as escolas, os hospitais, os orfanatos, os asilos, tudo gratuitamente. Quer dizer, então, a igreja não estava recebendo nenhum benefício material. O que as freiras, eu falei, eram 35 mil freiras, cuidando de 3.500 hospitais, ou 2.500, agora não tenho o número, não me recordo o número exato, mas eram alguma coisa nessa ordem. Quer dizer, a igreja fazia tudo isso, por amor de Deus, aquilo não era um emprego das freiras, aquilo era a vida delas. De segunda a segunda, porque a vida delas era cuidar daqueles doentes, assim como dos padres e freiras que eram professores, e ensinar aqueles alunos. Então, como é que a igreja vai ser contrária à revolução só porque vai tirar os seus privilégios? Quais privilégios eram esses? Né? O que a igreja fazia, até os revolucionários, que não eram bons, quando tiraram os bens da igreja, se viram obrigados a dar alguma recompensa à igreja, porque a igreja sempre mantivera tudo aquilo gratuitamente, e agora tiraram todo o patrimônio da igreja, era cerca de 15% das terras da França, veja que, portanto, não era muito. Né? E aí, os padres iam viver de quê? Né? E aí, então, começaram a pagar salário para os padres, o que foi um erro. Deviam ter deixado como era. Mas, então, quer dizer, o que a igreja dava para a França era sacrifício, ela dava vida. Ela não recebia benefícios ou privilégios. Muito bom. Então, obrigado, André, por sua participação. A conversa é muito boa sobre a Revolução. Muito obrigado. Eu que agradeço ao Marcelo. Parabéns aí pelo lançamento dos livros. E espero poder voltar aqui de novo para defender a verdade e combater o erro. Ótimo. Então agradeço aí a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo podcast. Obrigado. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.